Bem, bom dia a todos. Meu nome é Cecília Corber Gonçalves, sou gerente de projetos na Proforest. Esse é o primeiro webinar do Protocolo do Cerrado, desde o lançamento da nova versão do protocolo, que aconteceu em abril de 2024. A gente está gravando o webinar para estar disponível no site do Protocolo do Cerrado, e disponível também com legendagem em inglês. Todas as falas aqui no webinar serão em português, mas a gente tem a tradução simultânea para o inglês. Então, aqueles que quiserem assistir em inglês, acessem o canal de interpretação, por favor, que será para inglês. E peço também aos painelistas que falem um pouco mais devagar para ajudar o tradutor nesse processo. Aos participantes, agradeço a presença e qualquer dúvida pode ser enviada a qualquer momento pelo Q&A, que a gente vai responder no final. Bem, pode passar o slide, por favor. Então, a gente vai fazer uma breve apresentação no vídeo do protocolo do Cerrado. A Thaisa vai fazer uma apresentação sobre o protocolo, uma breve apresentação, e a gente vai ter um painel com representantes da sociedade civil, do MPF, do varejo, da Force Positive Coalition, do Consumer Goods Forum e dos frigoríficos também, representados aqui, então, pela Isabela da Proforest, pelo Eric Masson, procurador do Mato Grosso não Mato Grosso do Sul, peço desculpas, da Júlia Carline do Carrefour, da Hilary Fenrich, que representa a Force Positive Coalition e a McDonald's. Depois eu faço a apresentação formal de todos os painelistas. E da Sandra da Masterboy. Por fim, a gente vai ter as perguntas e as respostas e o encerramento. Antes disso, eu vou fazer a gente vai abrir aqui uma breve enquete para que todos possam responder. Por favor, se puder liberar aqui a enquete, eu agradeço. São duas perguntas, muito rápidas, em que eu gostaria que vocês apresentassem a instituição de quem está aqui presente no webinar, e também conhecendo aí os desafios para monitoramento no Cerrado e na produção da pecuária, quais são aí os principais desafios. Então, agradeço se puderem responder, e a gente vai deixar aberto aí um minutinho. Enquanto isso, a gente pode, Thaisa, ir preparando para colocar o vídeo na sequência, tá? Vamos aproveitar, pessoal. Enquanto isso. Luísa, você consegue compartilhar com a gente o resultado? Vamos encerrar aqui. E aí a Thaisa já pode Sim, colocar consigo. para a gente o vídeo. Aí, legal. A gente tem, então, um terço aí praticamente de frigorífico, indústria ou varejo, que já adota o protocolo, 7% que não adota ainda, frigorífico, indústria ou varejo que ainda não adota o protocolo, 15% representante de ONGs, algumas instituições financeiras e 40% de outros. E em relação ao principal desafio, o principal aí que o pessoal comentou são os critérios com desmatamento, o critério de desmatamento com data de 31 de 2020, data de corte, e não sei ainda, e é o que a gente vai conversar um pouco agora, não sabe ainda quais os desafios. Então, eu agradeço aí quem conseguiu responder, e obrigada, e passo para a Thaisa, para a apresentação do vídeo. O Cerrado brasileiro é a savana que abriga a maior biodiversidade do mundo.
e desempenha um papel fundamental no ciclo hidrológico do Brasil, por concentrar 8 das 12 bacias hidrográficas do país. Nas últimas décadas, a produção pecuária no Cerrado ganhou grande relevância. Porém, essa expansão causou profundas mudanças no bioma. Com o passar do tempo, empresas passaram a assumir compromissos com uma produção sustentável. No entanto, ainda não existia um padrão harmonizado que permitisse analisar de forma prática e eficaz todos os critérios socioambientais essenciais para o Cerrado. Foi então que a Proforest decidiu unir sua expertise em políticas de compra responsável com o Imaflora, e já havia implementado com sucesso o programa Boi na Linha no bioma amazônico. Assim começou a ser desenhado um protocolo que visava tornar a compra de gado no Cerrado mais segura. A iniciativa atraiu ONGs, frigoríficos e varejistas que juntos desenvolveram um protocolo coletivo e voluntário, equilibrando as expectativas dos diversos elos da cadeia. Nascia, então, o Protocolo do Cerrado, para analisar a conformidade do fornecimento de gado, assim como as regras para desbloqueio de propriedades suspensas. São 11 critérios que incluem análises geoespaciais para verificar desmatamento e conversão de vegetação nativa e sobreposição com áreas protegidas. Análise de documentação da propriedade e de movimentação do gado. Cruzamento com listas públicas de trabalho escravo e embargos ambientais, além do cálculo da produtividade da propriedade, para evitar triangulação de animais provenientes de propriedades com irregularidades. O protocolo auxilia a todos na cadeia de fornecimento a progredir com a produção sustentável. Os produtores passam a ter melhor visibilidade sobre as demandas do mercado. Os frigoríficos têm critérios claros e pré-competitivos para monitorar a cadeia. E o varejo tem melhores informações para prestar aos seus consumidores. E, por fim, é uma segurança a mais para os investidores, que podem adotá-lo como requisito em suas estratégias ESG. Ao alinhar os processos de produção e compra responsável de gado no Cerrado, estamos contribuindo para a conservação deste importante bioma. Junte-se a nós e venha fazer parte de um futuro cada vez mais sustentável para a pecuária no Cerrado brasileiro. Acesse o site www.cerradoprotocol.net. Esse vídeo está sendo lançado hoje, então obrigada aí, pessoal da produção. E vou pedir para a Thaisa, então, a fazer a apresentação agora sobre o protocolo. Vocês estão vendo então? Sim. Certo. Bom dia a todos. Eu sou Thaisa Baldasso, gerente de projetos da Proforest, e junto com a Cecília, trabalho na facilitação do protocolo do Cerrado. E essa breve apresentação visa tanto aqueles que já conhecem o protocolo, como aqueles que estão chegando agora e conhecendo a iniciativa. De forma geral, o protocolo do Cerrado, ele nasceu, como vocês viram no vídeo, então, reforçando, com referência no Boi na Linha, liderado pela Imaflora, e também no Beef Toolkit, que é uma publicação da Proforest, com alguns parceiros, com o objetivo de harmonizar a implementação voluntária desse monitoramento de fornecedores diretos de gado no Cerrado. E quem adota esse protocolo são os frigoríficos,
mas também ele pode ser adotado por fornecedores diretos de gado, pelas empresas compradoras ao final da cadeia e também os investidores. Nós temos uma governança do protocolo, ele não é apenas um documento, né? Nós temos um grupo de stakeholders envolvidos, então nós temos um conselho deliberativo que toma as decisões, então esse documento final que vocês conhecem, ele foi produzido, elaborado com referência no Boi na Linha e no Beef Toolkit, mas ele foi revisado e atualizado dentro de um grupo, dentro do conselho, que envolve essas organizações, tanto do varejo, quanto da indústria frigorífica, quanto da sociedade civil. É coordenado pela Proforest, pela MWF e pela Imaflora, e nós temos alguns observadores que acompanharam de perto todo esse processo de revisão, que inclui tanto a MPF quanto outras indústrias, mas também as empresas que prestam serviços, como de monitoramento e consultoria de forma geral. Nós temos partes interessadas que acompanham desde o início, mas ultimamente nós temos tido um aumento desses grupos, dessas empresas, organizações, e incluem não só a indústria e o varejo, mas também serviços de consultoria financeira, jurídica, bancos, grupos de investidores, que têm acompanhado todo esse processo de lançamento. Para acessar mais informações, nós temos o site, o documento atualizado em português e inglês, mas também temos uma newsletter que sai a cada 3 meses, com as últimas informações de todo o processo, não só de elaboração, mas também agora da implementação e do engajamento para a adoção do protocolo. E também notícias relacionadas. Como vocês viram no vídeo, nós temos alguns critérios, eu não vou passar um por um, a ideia é que a gente tenha mais tempo para discussão. Então, apenas para que todos estejam na mesma página, nós temos 11 critérios, divididos em análise geoespacial, análise de listas públicas, análise documental e a análise de produtividade. Entre os critérios de análise geoespacial, nós temos o critério de desmatamento e conversão de vegetação nativa, de terras indígenas, sobreposição, né, com terras indígenas, territórios quilombolas, unidades de conservação, embargos ambientais e também uma análise das alterações dos limites do cadastro ambiental rural. Todas essas análises de sobreposição são feitas com base no cadastro ambiental rural dos produtores. Na análise de listas públicas também são analisados os embargos e também a lista de trabalho escravo. Na análise documental, o status do CAR é acompanhado e também a guia de trânsito animal. E, ao fim, uma análise de produtividade, um cálculo, uma estimativa simples, mas que nos ajuda a acompanhar o processo e evitar que haja triangulação, algo do tipo, e evitar que esse gado realmente venha de propriedades imóveis com irregularidades, não conformidades, de acordo com o protocolo. O critério mais complexo e que teve mais discussão, que demandou mais discussão dentro do Conselho e também com os observadores, foi o critério de desmatamento e conversão de vegetação nativa. Ele é com base no PRODES Cerrado, e ele é dividido em 3 grandes etapas importantes. O monitoramento, assim como nos outros critérios, tem a fase de monitoramento, bloqueio e regras de desbloqueio, porque o objetivo do protocolo não é excluir os produtores da cadeia, mas sim apoiá-los para que essas irregularidades sejam superadas e eles retornem à cadeia e façam uma produção no cerrado socioambientalmente responsável. No monitoramento, então, do prazo cerrado, a data é aquela alinhada com o que a gente conhece como Código Florestal, né? Então, 1/8/2008 é a data de corte do monitoramento, e é esperado que aqueles que adotam o protocolo do cerrado apoiem a regularização desses produtores que têm algum polígono PRODES no seu imóvel entre 2008 e 2020.
No entanto, o bloqueio, ele utiliza a data de corte de 2020, 31/12/2020. Então, todo aquilo que foi monitorado desde 2008 é levado em consideração, mas o bloqueio do imóvel, o bloqueio daquela propriedade, ele leva em consideração apenas PRODs no imóvel de 6,25 hectares, tanto uma fração desse polígono quanto o polígono completo dentro do imóvel, nessa data de corte. E o desbloqueio, ele ocorre de duas maneiras. E aí a empresa ela escolhe qual desse modelo ela vai adotar. Ou ela adota o grupo A, o bloco A de regras de desbloqueio, que é focado na legalidade, então vai ao encontro de compromissos da empresa que são voltados à legalidade. Então, se todo aquele desmatamento que ocorreu, ele foi legal e o produtor consegue comprovar isso, e comprovar que está buscando a regularização, ele pode ser desbloqueado e retornar à cadeia de fornecimento. No caso do bloco B, ele atende as empresas com um pouco mais de restrição, que procuram um livre de desmatamento e conversão de vegetação nativa. Então, mesmo que aquele desmatamento tenha sido legal, esteja regular, a empresa busca também a recuperação daquela área e, enfim, que aquilo seja livre de desmatamento. Então, tanto o desmatamento legal quanto o ilegal, ele é considerado nesse grupo de desbloqueio. De forma geral, bem rápida, é isso que eu vou apresentar hoje, mas eu gostaria de convidá-los a nos ajudar a divulgar que nós estamos com uma agenda de workshops presenciais agora nos próximos meses, que já começa agora em julho. Eu e o Rodrigo de Maflora, que estaremos liderando esses workshops, e nós temos essa agenda agora em julho em Campo Grande, nós depois temos Uberlândia, Cuiabá, Goiânia, São José do Rio Preto e Palmas. São os workshops previstos para esse ano, de um dia todo, e nós temos, né, o link para o formulário de inscrição. Qualquer dúvida, nos procurem, por favor. É um workshop voltado para engajar tanto a indústria frigorífica quanto atores locais e regionais que possam apoiar no engajamento. Então, aqui fica um pedido para quem está assistindo o webinar e puder ajudar com essa divulgação, seremos muito gratos. Da minha parte é isso. Eu acho que a gente pode começar o painel, Cecília. Muito bem. Então, eu vou fazer essa breve apresentação. Os painelistas, se puderem abrir a câmera, e eu vou encaminhando as perguntas. Então, a Isabela é diretora executiva da Proforest e vem representando a coordenação do protocolo do Cerrado. A gente tem o Eric Masson, procurador da República do Mato Grosso desde 2016, e, dentre outras funções, é membro do Grupo de Trabalho da Amazônia e Grupo de Trabalho dos Corredores Ecológicos da Câmara de Meio Ambiente do Ministério Público Federal e representante aqui do Grupo dos Observadores do Protocolo do Cerrado. A Júlia Carlini é gerente sênior de cadeias sustentáveis do Carrefour e representante do Conselho do Protocolo do Cerrado. Hilary Fenrich, gerente global de estratégias de natureza e água no McDonald's, que financia atividades no Protocolo do Cerrado. É também co-líder da Forest Positive Coalition, do Consumer Goods Forum de carne, grupo da carne, e co-líder do grupo de trabalho de natureza da GRSB, a mesa global da carne sustentável. E Sandra Catchpole é gerente ESG, Compliance DPO da Masterboy, que representa aqui as indústrias frigoríficas e também do grupo dos observadores do Protocolo do Cerrado. Então, eu vou começar com Isabela. Thaisa, se puder compartilhar a tela, eu agradeço. Perguntar para a Isabela por que o protocolo começou a ser desenhado em 2020 e tendo tido essa primeira versão do protocolo em 2021. E agora, em abril de 2024, uma nova versão
que vai ser implementada pelos frigoríficos. Por que levou mais de 2 anos para a gente chegar nessa versão atual do protocolo e quais os principais pontos de discussão? Isabela. Obrigada, Cecília. Bom dia a todas e todos. Eu agradeço aqui a presença de todos, já temos mais de 140 participantes, e também aqui a participação dos painelistas. Bom, por que demorou tanto, né? A primeira versão do protocolo do Cerrado, ela era uma versão assim, que foi feita com base no levantamento técnico, puramente, né? Quais eram as demandas de mercado, de legislação, do que já tinha de dado disponível, de bases de dados, juntando uma coisa com a outra, você tinha ali um protocolo. O que faltava para esse protocolo, eu acho que eram duas coisas. Um era um teste de realidade nele, teste de impacto, né? Entender qual seria o impacto na cadeia da aplicação dessas regras. E também acho que a adoção política mesmo, né? Se a gente tivesse parado naquele protocolo como ele estava lá atrás, ele seria tecnicamente muito bom, mas engavetado, porque os atores da cadeia não se sentiriam refletidos nele, não sentiriam capacidade de implementá-lo, né? Então, esses anos foram anos de construção de conhecimento, então, o primeiro passo foi um teste, né, de fato, com algumas empresas da cadeia, para entender se você fosse aplicar esse protocolo do jeito que ele está hoje, qual seria o impacto na sua base de fornecimento, né? Então, com base nesses resultados, a gente começou uma conversa, formou uma governança. Então, a outra coisa que eu acho que demorou mais tempo foi esse processo de criar a confiança entre os atores e a forma de tomar decisão juntos, né? Uma vez estabelecido esse grupo, né, que era formado, ainda é formado na sua coordenação pela Proforest, Maflora e NWF, e o conselho, né, que essas três organizações, eu diria que tocam no dia a dia do protocolo. Mas a tomada de decisão passou a ser feita não mais só pela Proforest e Maflora, mas por um grupo, né, que era formado por varejistas, o Carrefour, o GPA, além da Arcos Dourados também, que é a franquia da McDonald's aqui na América Latina, frigoríficos, a JBS, a Minerva, a Marfrig, e também a sociedade civil, além dos três que estão na coordenação, mais a WWF. Então, demorou um tempo para conseguir, eu acho que, criar uma forma de tomada de decisão conjunta nesse grupo. E aí a gente se debruçou sobre as questões que estavam causando mais impacto na cadeia, né? Que causavam mais discussão. E acho que algumas delas se sobressaíram. Primeiro, acho que a primeira versão do protocolo olhava tudo acima de 1 hectare, todos os polígonos do PRODES acima de 1 hectare. E o que a gente descobriu nesses testes é que entre 1 e 6,25 ainda tinham muitos falsos positivos, né? Então, para buscar mais alinhamento com o protocolo usado na Amazônia e também para reduzir o número de falsos positivos, a versão final do protocolo acabou alinhando nos 6,25 hectares que a Thaisa mencionou, né? Outro ponto, acho que com relação às datas, a Thaisa mencionou também. Inicialmente, a gente tinha dois critérios separados, um olhando a data do Código Florestal, de 2008, já para monitoramento e bloqueio, e outra olhando para o que vai além da lei, que seria o desmatamento zero a partir de 2020. O que se descobriu nesses testes e também nessas conversas com o setor é que tem uma lacuna muito grande aí entre o ritmo de regularização ambiental, né, a própria regulamentação disso nos estados, ainda varia muito, a maior parte dos estados ainda tem muitas questões em aberto sobre como avançar com essa regularização, e o setor estava se sentindo, acho que, numa pressão ali para poder resolver um problema que estava além do seu alcance, né, de regularização de todo o legado aí de 2008 até 2020. Então, foi muito tempo, acho que em consultas, em conversas com o próprio Ministério Público para entender como era a interpretação
da implementação desses quesitos que tinham a ver com a legalidade, e onde o setor chegou, né, nessas discussões foi nesse acordo sobre separar um pouco o que é o monitoramento, entender que não dá para simplesmente esquecer de 2008, que é a data que está na lei, mas não tinha condição dos frigoríficos já de imediato se responsabilizarem por esse legado aí do que está para trás, né? Então, acho que ficou aí um compromisso de apoiar a regularização dos produtores rurais que estão irregulares de 2008 a 2020, mas começar a fazer o monitoramento com o bloqueio a partir de 2020, né? É claro que isso tudo pode evoluir, né, à medida que as coisas vão sendo implementadas, mas acho que essa é a primeira, o local onde a gente aterrissou para começar a colocar esse protocolo para rodar no Cerrado todo, né? Acho que a terceira questão que também foi muito alvo das nossas discussões ao longo desse tempo, e à medida que a gente estava discutindo também a forma de desbloqueio, né, como trazer o produtor para volta, de volta para dentro da cadeia produtiva responsável, né, das empresas que estão comprometidas. E essas questões elas estavam em evolução à medida que a gente ia falando, tanto com os protocolos privados das empresas, acordos estaduais sobre como fazer isso, acho que a própria evolução do Ministério Público também sobre o que era aceitável, o que não era aceitável na parte da legalidade, e a evolução dos sistemas de geomonitoramento, né, que foi acontecendo enquanto a gente desenvolveu esse protocolo. Portanto, hoje eu digo que bom, na Proforge já tem um provérbio africano que a gente quase que usa como grande moto, né? Se você quer ir rápido, você vai sozinho, se você quer ir longe, você vai junto. Então, foi claramente uma decisão aqui de ir junto para ir longe. Demorou um pouco mais de tempo, mas a gente entende que hoje a gente está com um protocolo que está muito mais fortalecido pela capacidade de adoção do setor mesmo, né? Legal. Obrigada, Isabela. Acho que esse foco no colaborativo, né? A gente conseguir ter essa construção baseada na realidade do que é possível de aplicar. Eu agradeço. Eu já vou voltar para você com outra pergunta mais adiante. Eu passo para o Eric. Eric, procurador do estado do Mato Grosso. E o estado do Mato Grosso atua pelo menos desde 2013 com os taxas da carne legal no monitoramento dos frigoríficos. E desde 2020, o Boi na Linha, o programa do Maflora em parceria com a MPF, vem atuando para integrar esse monitoramento nos 5 estados da Amazônia. Queria te perguntar como o protocolo do Cerrado interage com os taxas da carne legal e quais são os critérios do protocolo que são mais relevantes para o estado do Mato Grosso, que tem aí uma porção significativa do bioma Cerrado. Olá, obrigado, Cecília. Bom dia, Cecília. Bom dia, demais panelistas. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer participar aqui do Protocolo do Cerrado, uma iniciativa muito importante, que sai um pouco do viés do Estado, né, do Ministério Público ou algum órgão estatal, de procurar um controle de cadeias. Isso é muito importante num país como o Brasil, que tem uma biodiversidade muito grande, uma produção muito grande também. Então, parabenizo a Proforge e todos os seus parceiros pela iniciativa. É importante dizer, né, que o TAC, né, você falou de 2013, né, mas os TACs a gente chama de termos de ajustamento de conduta, né, que são os acordos que o Ministério Público Federal firmou com os frigoríficos. Eles vêm desde lá de 2009 no Pará, com uma iniciativa do colega Daniel Azeredo, e, enfim, esse protocolo, né, esse projeto que nós temos o nome de carne legal, ele foi se expandindo para outros estados da Amazônia. Então, percebe-se que isso é algo que hoje grande parte dos frigoríficos que estão na Amazônia já executam, né, essa análise socioambiental, que são os critérios que já se tem no Protocolo do Cerrado, os critérios que foram apresentados aqui no webinar. Aqui, por exemplo, né, para vocês verificarem como é possível a expansão de um Protocolo do Cerrado, no Mato Grosso, nós temos 18 signatários desse termo de ajustamento de conduta, 18 frigoríficos,
que correspondem em abate regular do estado a 92% do abate. Então, considerando que o estado de Mato Grosso também está dentro do bioma cerrado, né? O estado de Mato Grosso é um estado meio particular, porque tem 3 biomas, né? Nós temos o bioma Amazônia, o bioma Cerrado e o bioma Pantanal. E no Mato Grosso nós não fazemos distinção de quais frigoríficos vão assinar o TAC, justamente porque o gado ele pode vir de qualquer bioma, né? Um frigorífico localizado no Cerrado ou localizado na Amazônia, ele vai receber naturalmente gado de propriedades localizadas na Amazônia, ou no Cerrado, ou no Pantanal, né? Enfim, a mobilidade do gado é uma característica desse tipo de mercado. Então, por conta em razão disso, nós também assinamos os TACs com frigoríficos que estão no Cerrado. Para vocês terem noção, nós temos, eu até fiz aqui uma verificação, são 7 frigoríficos, 7 frigoríficos que têm unidades no Cerrado que já são signatários do TAC. Ou seja, a expansão do protocolo do Cerrado, ela é muito possível, porque grande parte dos frigoríficos já sabe fazer isso. Eles já vêm fazendo isso desde 2009, 2013 em alguns outros estados. Então, é uma prática já conhecida do mercado, tá? Embora alguns critérios possam ser diferentes, como, por exemplo, o do desmatamento, que é a sua pergunta, né, Cecília? O desmatamento ele possa ser um pouco diferente, mas é algo que já se tem o roteiro de como se fazer, né? Todos os frigoríficos grandes, os 3 maiores, ou então outros frigoríficos, enfim, menores, todos eles têm condições de fazer essa monitoramento com treinamento de funcionários, com ferramentas de georreferenciamento, verificação das listas, por exemplo, de trabalho escravo, enfim, né? Lista de embargos. E também, se eles optarem, eles podem contratar empresas que já têm expertise em realizar esse tipo de monitoramento. Então, isso facilita demais a implantação do protocolo do Cerrado nos estados em que o Ministério Público Federal ainda não atuou, que estão na Amazônia, que tem uma quantidade de gado muito grande. Por exemplo, Mato Grosso do Sul, Goiás, né? São grandes produtores também que tem uma quantidade de pecuaristas muito grande, né? Com uma quantidade de cabeças de gado muito grande. Então, os critérios, né? Sobre os critérios que são mais complicados, que vai ser implantado de verdade, né, Cecília? Assim, quais são os mais importantes? Eu imagino assim, são todos, né? É muito difícil dizer um critério não seria mais importante que o outro, mas imagino que o critério do desmatamento ilegal ele é o mais difícil de ser monitorado, né? Porque ele exige uma análise geoespacial, ele exige um corte, né? E ele exige também análise de desbloqueio. E aí é isso muito importante, eu até vi na fala da Isabela, que essas ferramentas, essa questão do desbloqueio, ela é muito importante, porque, como ela mesma disse, o interesse do Ministério Público nesses TACs nunca foi de penalizar o frigorífico. Nunca foi. Os frigoríficos hoje são verdadeiros parceiros do Ministério Público Federal na implementação de um controle socioambiental da cadeia da carne. Então, com essa perspectiva, em razão dessa perspectiva, dessa visão, a implementação, imagino que ela vai ser muito mais fácil, trazendo os frigoríficos como de verdadeiros parceiros do protocolo do Cerrado para sua implementação. Então, o Ministério Público Federal, posso dizer, minha pessoa, apoio o projeto, né? E, enfim, espero que tenha cada vez mais adesão em razão dessa facilidade que hoje se tem para implantar esse tipo de controle de cadeia na carne bovina, em especial da carne bovina no Brasil. Obrigado, Cecília. Obrigada a você, Eric. Também voltarei contigo aí mais adiante. Aproveitando para falar da cadeia, né, da carne bovina, eu peço para a Júlia, para a gente conversar aqui rapidamente, Júlia do Carrefour, que faz parte do conselho. E desde 2018, o Carrefour implementa o monitoramento de seus fornecedores de carne. E durante a elaboração do protocolo, as empresas tiveram a oportunidade de avaliar o impacto nas suas cadeias, como comentou a Isabela, né? Fizeram os testes. Eu queria ouvir, na visão do varejo, quais as principais preocupações para a implementação do protocolo do Cerrado, na visão do varejo, das empresas compradoras dos frigoríficos.
Bom dia a todos e todas. Bom, Cecília, mais do que construir protocolos, eu acho que o mais importante é a gente ter algo que faça sentido, né? Então, acho que o objetivo do protocolo é, de fato, combater o desmatamento, então ele não é um protocolo de um único ator, então foi um protocolo que foi construído aí com uma diversidade de atores, né? Então, setor produtivo, sociedade civil organizada, isso traz uma complexidade maior para o diálogo, como foi inclusive falado, citado aí pela Isabela, mas a gente sabe que com isso o resultado é muito mais consistente e legítimo, né? Em termos de impacto, é muito maior. A gente demora mais, mas a gente tem resultados mais diferenciados. Então, foi uma fase aí extremamente rica e importante. O Grupo Carrefour já tem compromissos de desmatamento zero, então já temos ações e critérios para todos os biomas. Estamos até já implementando o alerta MAP Biomas, mas em relação ao protocolo do Cerrado, faltava alguns refinamentos, né? Então, refinamento sobre o PRODES, data de corte, a questão do falso positivo. Então, fazia sentido, de fato, aguardar, né, toda essa discussão, participar dessa discussão devido à contribuição que seria muito rica de toda essa diversidade de atores. Hoje, as principais empresas que compram carne já têm um processo de monitoramento, né? Aí, focado aí no protocolo Boi na Linha. Então, o protocolo do Cerrado, ele é um protocolo voluntário, não tem uma data de implementação unificada, então isso a gente sabe que demanda um esforço muito maior para engajar os fornecedores, né? Existe aí uma curva de implementação gradual dos frigoríficos e a gente precisa estabelecer um processo para acompanhar essa implementação pelos frigoríficos, né? A gente, como Carrefour, a gente exigiu a implementação imediata, mas a gente entende que o frigorífico precisa de um tempo para engajar aí seus fornecedores de gado, né? Existe um tempo aí para readequação, mas independente da quantidade de frigorífico que aderiu, para os fornecedores do Carrefour, nós estamos engajando para que sigam o protocolo do qual nós já somos signatários. Então, existe essa curva de implementação gradual, mas existe um processo de engajamento que está sendo feito desde o momento do lançamento. Legal, obrigada, Júlia. Acho que conecta muito com o que o Eric comentou, né? De que mesmo o protocolo Boi na Linha teve esses seus anos de implementação, crescimento, consolidação, e agora a gente vem com o protocolo do Cerrado, que é voluntário, também vai ter essa curva de implementação. E o Carrefour está trabalhando para isso. Obrigada. Eu passo agora para a Hilary, depois volto contigo. Hilary Hilary Fenrich, representando o CGF. E o CGF, né, tendo a coalizão do Forest Positive Coalition para carne, que representa empresas que se uniram para definir os guias para as principais commodities de carne, soja, palma, papel e celulose. Primeiramente, Hilary, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais sobre o Forest Positive Coalition do CGF, e aos colegas que estão assistindo ao webinar, o que é e como funciona. E depois gostaria que você comentasse, na visão do CGF, o que vocês esperam que a governança do protocolo do Cerrado possa entregar e que beneficiaria esse grupo de empresas. Obrigada, Rina. Obrigada, Cecília. Bom dia a todos e todas. Antes que tudo, eu gostaria de agradecer ao grupo pelo convite hoje. Também quero agradecer a todos pela paciência com meu português. Obrigada em avance. E também parabéns por todos involucrados pelo trabalho do Cerrado Protocol, porque realmente é um trabalho colaborativo por toda a indústria para ter esse protocolo. Extra obrigada também a minha colega e parabéns pela Maria Teresa de Arcos Dourados por todos os esforços do Conselho Deliberativo. O CGF e o Consumer Goods Forum, somente para começar aí, é uma organização que está liderada por CEOs, que reúne cerca de 400 varejos e fabricantes de bens e consumos em todo o mundo. E tem um foco de colaboração pelas mudanças positivas e também abordagem dos principais desafios. O CGF tem várias colisões, entre elas tem o Forest Positive Coalition,
que tem 22 empresas que estão avançando por ações colaborativas e também esforços sistemáticos para ter um futuro que realmente é positivo pela floresta. Isso significa que estamos trabalhando com ações conjuntas para remover desmatamento, degradação e também conversão, que poderiam estar vinculados com nossas próprias cadeias de valor. Também temos um roteiro de carne bovina. Isso está publicado, todo mundo pode aceder a isso no sítio, e está desenvolvido por nosso grupo de trabalho de carne. Eu sou co-lidera desse grupo de carne, também com Suzy de Carrefour, e esse roteiro de carne bovina, o que faz é que realmente detalha nossos compromissos, os compromissos dos membros, em ações que temos individuais e também coletivas, para todos os compromissos que temos para apoiar o futuro que seja realmente Forest Positive. E também como os membros da CGF Forest Positive Coalition vão reportar de forma transparente sobre nosso progresso em esses compromissos. Da mesma forma, os membros de CGF esperam que seus fornecedores, ou seja, os frigoríficos, tenham também os compromissos que são similares ao desmatamento e conversão, e que estão abertos à disposição para trabalhar de forma colaborativa para avançar nesse progresso e implementar todas as coisas e ações coletivas sobre Forest Positive em todos os negócios. Sobre o protocolo do Sahalo, por exemplo, sabemos e já está bem falado que ela estabelece as regras para as empresas nesse bioma do Sahalo. Para nossa equipe de CGF, também é importante ressaltar que as empresas de CGF têm um compromisso de zero desmatamento e que nossos membros de CGF têm que fazer um relato sobre nossos resultados de maneira anual, que são compilados e também divulgados de maneira pública a toda a sociedade todos os anos. O alinhamento com o protocolo de Sahalo para 31 de dezembro de 2020 para conversação zero, também com a mesma data como o EUDR, é muito interessante para a nossa equipe de CGF. Parte porque é realmente a mesma data que temos como CGF Forest Positive Coalition, quando estamos pensando sobre a data de corte, é igual entre EUDR, Sahalo Protocolo e também CGF e nosso roteiro que falei. Também para a nossa equipe parece que o protocolo do Sahalo ajuda as empresas no estabelecimento de requisitos harmonizados. E isso ajuda para que todo mundo entenda o que realmente os varejos, os fabricantes, etc., estamos pedindo. Os critérios são claros e agradeço todo o seu esforço por isso. Entendemos também do lado da CGF que todos os frigoríficos, eles têm a liberdade em manejar suas próprias compras, não? Especialmente em relação às datas anteriores a 2020 e que vai acontecer com essas compras. Mas quero estar muito clara que nosso lado da CGF, para atender às expectativas do roteiro de carne de CGF, os membros do CGF ainda esperam que não há desmatamento ilegal para Sahalo a partir de 2018. Também eu gostaria de levantar a importância da regularização dos produtores. Isso é um elemento importante do protocolo Sahalo, também de CGF, está super claro no nosso roteiro de carne de CGF. E é essencial, literalmente é essencial para os varejos e fabricantes que temos esse abastecimento contínuo. Esperamos que o protocolo Sahalo estabeleça um processo de auditoria e também transparência dos resultados das auditorias, assim que todos os compradores possam seguir no processo e ajudar. Obrigada, Cecília.
Obrigada a você, Hilary. Acho que isso mostra para a gente como o protocolo contribui com essa cadeia responsável, não só para as empresas nacionais, mas também internacionais e compradoras de fim de cadeia nessa coalizão. Obrigada. Vou abrir agora o microfone para a Sandra, da Masterboy, representando os frigoríficos, e por último, mas não menos importante, né? A Masterboy é uma empresa com frigoríficos no Pará, no Tocantins e Pernambuco, possui compromissos já com o Boi na Linha, com o protocolo do Cerrado, compromisso de 100% de rastreabilidade, incluindo até os fornecedores indiretos nível 1. No Pará, como bem comentou o Eric, né, já é mais difundido os TACs, os termos de ajustamento de conduta, os frigoríficos implementando esse monitoramento e participando dos processos de auditoria. Entretanto, no Tocantins e Pernambuco, imagino que pode ser uma novidade para os produtores rurais. Como será o processo de engajamento desses produtores e a implementação pelo frigorífico? Oi, bom dia. Obrigada pela oportunidade. Cecília, a gente já fazia esse trabalho de engajamento. Na verdade, é um trabalho que a gente vem fazendo junto com, inclusive, com o pessoal da National Wildlife Federation. Eu acho que sempre foi uma preocupação nossa, sabendo que a gente precisa que essas regras sejam aderentes, né, à realidade do pecuarista, fazer esse engajamento com eles de uma forma muito transparente, para que realmente inspirasse confiança, porque eles, óbvio, né, têm algumas ressalvas e reservas em relação às regras que a gente precisa implementar. Então, a gente sempre se preocupou em divulgar, né, e conversar com eles, levar para eles essa realidade como um, uma exigência do mercado, né, como algo que também precisa ser implementado por conta de situações muito óbvias em relação ao meio ambiente e que somente juntos a gente poderia fazer isso. Então, eu acho que esse trabalho foi um trabalho que lá atrás a gente foi plantando, foi um trabalho de formiguinha, porque realmente é trabalhoso você ir no campo, né? Você precisa aprender a falar a linguagem do pecuarista, mas eu acho que isso foi um trabalho que a gente fez de uma forma muito bacana e funcionou. Então, hoje, tendo mais esse protocolo, é somente mais um assunto que a gente vai trazer e que é muito, muito bom ver a adesão deles, né, e a receptividade. Eu fico muito feliz de estar aqui e estar ouvindo que todas as falas convergem para um mesmo fim. A gente percebe que a gente precisa estar junto nisso. O trabalho dos times da Proforest e da Imaflora foi um trabalho fantástico, porque você conseguir juntar tantos players, né, e alinhar tantas agendas, porque todo mundo tem muitas demandas para a construção dessas regras que viabilizaram o protocolo do Cerrado, foi, sem dúvida alguma, um trabalho que exige muita paciência e muita resiliência para fazer fluir esse planejamento e fazer convergir e prevalecer os interesses em comum, apesar das diferentes realidades operacionais de cada segmento, porque a gente tem esses diferenciais mesmo. Então, a gente que é frigorífico se preocupa, assim, né? Essa coisa que estava na fala de todo mundo, como é que a gente vai fazer com que esse pecuarista se regularize e volte para a cadeia, porque o interesse não é excluir, não é isolá-los. Então, essa é uma preocupação que está muito na agenda do frigorífico. E eu acho que o resultado foi incrível. O protocolo foi construído, como disse Isabela, em consenso por todos os elos da cadeia. E, com certeza, marca mais uma vitória para todos nós, né, que acreditamos que o desenvolvimento e a sustentabilidade podem sim caminhar juntos. E eu acho que, tirando da fala de todo mundo, é muito bacana ver que todo mundo acredita que isso precisa realmente ser feito junto, né? Somente junto a gente consegue fazer, e vocês estão de parabéns pelo trabalho de viabilizar
essa coalizão, né? A gente realmente percebeu que foi uma construção em conjunto. Parabéns. Legal, obrigada, Sandra. Eu acho que eu queria puxar ainda de novo contigo mais uma pergunta. A, pela essa questão do contato com os produtores que vocês têm, da experiência de campo, que é o frigorífico quem está ali no dia a dia com o produtor, e com essa preocupação de fazer esse apoio para eles se regularizarem, não ter apenas a exclusão dos produtores, manter o fornecimento, mas com sustentabilidade. A minha pergunta para você é, como representante da indústria aqui no painel, que dica você daria a outros frigoríficos que sejam demandados ou que queiram voluntariamente implementar o protocolo? Como os frigoríficos que ainda não adotam o protocolo podem implementar? Então, eu acho que esses foros, né, e aqui é um deles, eu acho que é muito bacana a troca que a gente tem, porque a gente pode antecipar formas de como isso funciona, e assim, super me coloco à disposição para ajudar e orientar. Mas eu acho que o mais importante é realmente ir até eles e conhecer o dia a dia deles e entender quais são as preocupações, porque às vezes a gente acha que elas são divergentes, mas elas não são, elas são convergentes. Eu acho que aquele pecuarista que desmata deliberadamente é minoria, sim. Esses pecuaristas, na maioria das vezes, não fazem parte da base de fornecimento do frigorífico. Muitas vezes é uma questão de orientação, às vezes um desmatamento que aconteceu no passado, eles não conseguem regularizar. Então, a gente precisa, de fato, conhecer a realidade. Então, eu acho que chegar junto e acompanhá-los no dia a dia para entender e conhecer melhor e conseguir orientar. E aí também criar essas parcerias com todo mundo, né? Com os órgãos ambientais, ir lá também, levar o pecuarista, apresentar para que eles possam fazer o caminho de regularização, porque a gente sabe que às vezes demora demais e eles vivem disso. É o ganha-pão deles. Então, a gente precisa juntar forças para conseguir viabilizar essa regularização o mais rápido possível. Eu acho que essa é a grande girada de chave. Quando ele percebe que você está ali não para excluir, mas para direcionar, orientar e ajudar, eu acho que a coisa fica mais tranquila, porque passa a existir um elo de confiança, né? Legal, obrigada, Sandra. Eu vou usar essa mesma pergunta para os demais painelistas, fazendo uma pequena adaptação. Eu gostaria que a Júlia comentasse agora, né, sobre a questão da implementação pelos frigoríficos, né? A gente sabe que até o momento somente 5 frigoríficos, que são esses membros dos conselhos e dos observadores, que apoiam apoiaram o desenvolvimento do protocolo e adotaram o protocolo nas suas políticas e seus processos. Como ampliar essa adesão, né? A adesão do mercado, de frigoríficos, outros varejistas e produtores. Júlia. Bom, Cecília, desde maio a gente está fazendo uma rodada de sensibilização, né, com todos os nossos frigoríficos fornecedores, explicando, inclusive fazendo simulações de como estão as não conformidades, de acordo com o protocolo. Então, a gente já está fazendo um diagnóstico, né, das fazendas que estão na nossa base, desses frigoríficos, para que eles façam já a checagem dessas fazendas e já comecem a se organizar para buscar, inclusive, essa regularização junto com o produtor. Então, dos 18 frigoríficos que a gente tem ativo, hoje 14 têm fazendas no bioma cerrado e já estão recebendo, né, essas demandas de justificativas, né, porque a gente sabe aí que tem um processo para esclarecer dúvida, até a gente de fato adotar aí a medida de consequência, que seria o bloqueio. Então, tem um cronograma de implementação que deve começar a rodar em agosto com a medida de consequência. Mas a gente sabe que, como a própria Sandra falou, né, a gente sabe que o indicador de bloqueio, a gente tem um indicador de bloqueio, mas a gente sabe que esse indicador, para nós, não é um indicador de sucesso, ele é um indicador de insucesso. Então, a gente, de fato, o que a gente busca é auxiliar e apoiar esses frigoríficos para apoiarem esses produtores, como reinseri-los
no processo, né? Como reinseri-los na cadeia para que esse produto possa chegar a nós da melhor forma possível. Então, tem um processo aí de engajamento, de entendimento, de evolução desses frigoríficos, né? Então, muitas vezes falta entendimento, então o frigorífico não entende o impacto, que tipo de evidência que ele tem que enviar, né? Então, assim, e como que a gente pode apoiar essa reinserção das fazendas deles. Então, acho que esses meses que a gente, desde maio ali até o final agora de julho, está sendo esse processo de tirar essas dúvidas, né? De fazer com que eles entendam o impacto, qual que é a evidência que ele tem que mandar para a gente, se tem alguma dúvida maior, como que a gente pode buscar para solucionar, porque a ideia é justamente não bloquear lá em agosto, só bloquear, mas ver como que a gente pode reinserir depois. Então, é um processo mesmo de colaboração para mudança, para transformação, e para os frigoríficos que se propõem a isso, né, a promover essa transformação, a ter essa mudança, a gente está junto. Então, a gente fez isso para o protocolo da Amazônia, a gente fez isso quando a gente adotou o alerta MAP Biomas, e estamos fazendo aí para o protocolo do Cerrado. Obrigada, Júlia. Hillary, se você puder comentar como o CGF entende, né, que a gente pode ampliar essa adesão dos frigoríficos e produtores no protocolo do Cerrado. Obrigada, Cecília. Sim, do lado do CGF, estamos aqui de apoio. Então, o protocolo do Cerrado já está citado no guia de frigoríficos de CGF como referência no Cerrado. Então, isso já está pública, está no nosso roteiro sobre carne bovina. E também é importante dizer que durante todo o processo dos últimos anos, havia vários momentos onde o protocolo do Cerrado vem para a CGF e os membros da CGF para falar sobre as coisas, para aclarar, por exemplo, quais são os desafios, quais são as dúvidas técnicas, e isso ajudar que todos os compradores agora entendam melhor quais são os próprios desafios da realidade brasileira do Cerrado. Então, isso foi já insertado no processo. Do nosso lado, a transparência das empresas, os frigoríficos, se vão adaptar ao bloco A ou ao bloco B. Então, o bloco A, que tem esses requisitos legais, e o bloco B, que inclui também os desmatamento zero, é muito essencial do nosso lado. Temos que ter esse tipo de transparência. Do nosso lado da CGF, sim ou sim, apoiamos a implementação do protocolo do Cerrado. E também entendemos se uma empresa, um frigorífico, vai estar nesse bloco B, isso significa que também vai atender todos os compromissos da CGF de Forest Positive Coalition sobre esse desmatamento ilegal de 2008, desculpa, e também desmatamento zero de 2020. Então, para nossa equipe, há muito alinhamento entre os dois. Obrigada, Cecília. Obrigada, Hillary. Eric, eu queria ouvir de você sobre o apoio, né, sobre o engajamento dos frigoríficos e adesão, o apoio do MPF para maior adesão dos frigoríficos, mas eu vou aproveitar e já vou emendar com uma pergunta que veio aqui, se o MPF ampliará o ciclo de auditorias que já acontece na Amazônia Legal para o Cerrado. Então, já faço aí uma dupla função contigo. Tá. Bom, sobre o apoio, né, que é a pergunta geral, o Ministério Público Federal, como a gente tem atuação em todos esses estados também, né, imagino que os procuradores do estado serão parceiros, né. Nossos acordos, eles estão ligados à Amazônia porque o grupo do MPF responsável por fazer esse trabalho do carne legal, ele se chama GT Amazônia, né, então nosso foco de atuação é no bioma Amazônia. Então, nós já, inclusive, já foi levado à Câmara do MPF uma demanda para que se crie um grupo do Cerrado, tá? Então, um GT específico do Cerrado, e aí esse GT poderia apoiar de forma mais contundente o protocolo do Cerrado, na implementação de algum tipo de controle de cadeia. Então, isso é o que está acontecendo no âmbito do MPF, em razão, inclusive, do protocolo do Cerrado, né? Sobre os ciclos de auditoria, nós já fazemos nos estados que têm cerrado e que já existem, que existe também a Amazônia, né, que é o caso do Tocantins e o caso
do Mato Grosso, nós já fazemos o ciclo de auditorias unificadas, né? Como eu disse, no Mato Grosso, 92% do abate legal, ele é feito por frigoríficos que já são signatários do TAC no estado do Mato Grosso, né? Então, considerando que uma boa parte do rebanho está também dentro do Cerrado e do Pantanal, que, enfim, é um outro bioma aqui também, né? Então, a gente já tem esse tipo de engajamento, né? E a auditoria, no caso do estado de Mato Grosso, né? E os frigoríficos que não são signatários, nós já temos investigações contra esses frigoríficos, já fizemos análise das compras desses frigoríficos e estamos no processo de trazer para firmarem o TAC, tá? Então, é uma oportunidade, inclusive, para o protocolo do Cerrado, talvez, né, de atrás desses frigoríficos que não são signatários também aqui, e nós também iremos apoiar a implementação, até porque é muito parecido, né? Então, enfim, acho que é isso. Não sei se teria mais alguma, Cecília? Ah, a gente pode já colocar aqui a próxima pergunta, Eric, que veio no Q&A. Eu vou ler. Como estão os planos do MPF ou políticas públicas para influenciar a implementação de monitoramento da cadeia de fornecedores e conformidade em outros estados, como Bahia e Mato Grosso do Sul? Porque sem políticas públicas claras e ações do MPF, é difícil influenciar uma mudança concreta nesses estados. Acho que você Sim. comentou um pouco sobre o grupo de trabalho, mas eu gostaria de que Isso. você complementasse. Então, o grupo de trabalho cerrado, ele talvez seja o locus dentro do MPF mais específico para isso, sem embargo do próprio protocolo, das organizações e frigoríficos, enfim, todo mundo ligado ao protocolo do Cerrado, de buscar o MPF nesses estados e conversar com os procuradores, né, tentar fazer uma reunião, enfim. E nós aqui, que já somos membros do GT Amazônia, estamos à disposição, inclusive, para auxiliar nesse trabalho de conversar com as pessoas, com os outros procuradores que estão nesses estados, até porque eu vi a pergunta, né? Só para complementar sobre a pergunta do engajamento, né, de novos frigoríficos. Eu penso o seguinte: atualmente o controle de cadeias da carne bovina, ele já é uma realidade, né? Então os frigoríficos, eles vão precisar fazer isso por conta de uma demanda de mercado, né? Isso vai ser algo natural. A gente tem aqui representante do CGF, né, que é a Hillary. A Hillary, como ela disse, o CGF representa uma grande quantidade de compradores de carne bovina, né? Então, nós já temos aqui o varejo, que é consumidor da carne, que já está mostrando para o mercado que esse controle da cadeia é algo necessário. E sem contar com os frigoríficos que exportam, que já devem fazer isso, né, Cecília? Sendo bem honesto, né? Os frigoríficos que estão nesses estados, Bahia, Mato Grosso do Sul, que exportam, provavelmente já têm um controle de cadeia socioambiental, porque eles precisam, em alguns casos, demonstrar regularidade ambiental. Então, eu acho que é algo que precisa, que tem uma potencialidade muito grande e que não vai ser tão difícil assim de implementar pelos frigoríficos, até porque nós temos aqui do outro lado também frigoríficos que já estão se colocando à disposição, como é o caso da Sandra, da Masterboy, dizendo que eles estão à disposição para auxiliar os novos frigoríficos que queiram se engajar no protocolo. Então, eu acho que, enfim, né, a potencialidade é muito grande. Pode ser que esse protocolo seja um grande sucesso mesmo. Espero que seja um grande sucesso. Legal, obrigada, Eric. Eu vou passar para a Isabela. Isabela, eu queria ouvir suas considerações gerais sobre como ampliar a adesão pelos frigoríficos, mas também fazer essa consideração sobre o engajamento de outros estados, se você puder. Obrigada, Cecília. Bom, acho que todos os pontos levantados até agora são fatores que vão influenciar essa adesão, né? Da nossa parte, como coordenação, a gente está planejando esses encontros presenciais espalhados aí pelo Cerrado afora, para poder dar uma chance dos frigoríficos irem lá, conhecerem, tirarem suas dúvidas, entenderem de fato como que seria a implementação de um protocolo como esse. Então, eu diria que esse é um esforço inicial
para não só criar o motivo, mas os meios para que isso se viabilize, né, essa adoção por mais frigoríficos. Bom, com relação aos outros estados, acho que tem algumas perguntas que continuaram surgindo aí mesmo depois da fala do procurador, né? Acho que ainda tem algumas dúvidas, assim, para deixar bem claro para o pessoal que está lá no protocolo e o que foi negociado e acordado dentro do Conselho e em conversa com o IPF é que o protocolo do Cerrado ele tem um status de protocolo voluntário, enquanto os TACs já são acordos que têm um peso muito maior pelo envolvimento do próprio Ministério Público. Então, os frigoríficos que estão nos estados onde tem TAC com o Ministério Público já, eles têm que seguir o que está no TAC, né? Tem precedência sobre o que está no protocolo, né? Isso aí não muda esse status, tá? Para os frigoríficos que não têm TAC, ou estão, né, em estados em que isso não começou a acontecer ainda, aí sim fica valendo o que está escrito no protocolo do Cerrado. E, essencialmente, eu acho que tem o ponto de diferença entre as duas coisas, tem muito a ver com essa data de 2008 a 2020, né? Acho que é onde tem uma discrepância maior atualmente, e se está usando o PRODES da Amazônia ou o PRODES Cerrado para monitorar. Acho que essas são as diferenças principais hoje para os frigoríficos que estão em áreas em que pode ter os dois sob aplicação ao mesmo tempo, tá? Então, o restante, a gente fez um esforço tremendo para alinhar completamente, porque para facilitar a implementação conjunta mesmo. Legal, obrigada. Eu vou pedir para a Thaisa voltar, que fez a apresentação para a gente do protocolo. Obrigada, Isabela. Thaisa, a gente teve algumas questões que são bastante técnicas sobre o critério de desmatamento. E eu gostaria que você fizesse uma fala geral, tentando responder. Eu vi que você respondeu no chat, mas nada como uma conversa. Então, se você puder abordar a questão sobre como demonstrar regularização, sobre a questão dos indiretos, acho que, e sobre a questão do desmatamento zero e ilegal. Acho que são os pontos principais. Eu já volto se tiver outros pontos. Obrigada. Bom, eu vou tentar ser breve. Isso é algo que a gente vai cobrir bastante nos workshops, essa diferenciação, mas é muito importante que fique sedimentado na cabeça de todos os ouvintes, né? O monitoramento de 2008 a 2020 é um monitoramento que se espera um suporte à regularização desses produtores que tenham algum tipo de PRODES, mas não envolve o bloqueio. O bloqueio realmente acontece com a data de corte de 2020, 31 de dezembro de 2020, e o desbloqueio, ele acontece por duas vias. E aí a regularização, o que a gente conseguiu prever enquanto regularização, tentativa de regularização, entendendo o contexto de cada estado, está no primeiro critério de desmatamento e conversão de vegetação nativa, e as duas regras de desbloqueio envolvem essa opção de regularização. Então, vocês poderão ver no documento, mas no bloco A, que é voltado ao desmatamento legal, então, tudo que foi legal e é comprovável, ou seja, tem uma ASV, tem um documento que comprova que aquele desmatamento foi legal e que aquele imóvel ele está dentro de se for necessário, né, um PRA, e se isso for previsto naquele estado, ou se não for previsto, a gente propôs algumas opções que o produtor ele consegue comprovar que aquele desmatamento, que talvez não tenha sido inicialmente legal, junto às SEMAS, junto às secretarias, mas o produtor tem interesse em manter a sua propriedade regular, mesmo que aquele desmatamento tenha sido legal, enfim, ele poderia fazer aquilo, mas não tinha documentação inicialmente. E depois ele tenta regularizar, a gente tentou prever algumas opções para que ele consiga comprovar ao seu comprador que ele está dentro da lei, ele pode retornar, então, à cadeia de fornecimento, e isso pensando nesse desmatamento que foi legal e que a empresa que compra, ela tem esse compromisso com o desmatamento legal apenas.
A empresa que compra e seu compromisso é de zero desmatamento e conversão, isso está previsto no bloco B. E também tem essa questão da regularização, porque nesse caso, esse desmatamento ele pode ter sido legal, ele pode ter sido legal, e aí a empresa espera uma remediação dos danos, a empresa compradora, isso está previsto ali nas regras de desbloqueio, e também o desmatamento pode ter sido ilegal e esse imóvel ele está irregular, então ele precisa passar também por um processo de regularização além da remediação do dano. Isso está previsto ali nessa regra de desbloqueio e é o que essa empresa compradora espera do seu produtor, do seu fornecedor. No caso dos indiretos, isso está no capítulo 4 do documento, para vocês poderem ler com mais detalhes, mas hoje o protocolo do Cerrado, ele visa o fornecedor direto e a gente coloca ali que é uma boa prática o acompanhamento, o monitoramento dos fornecedores indiretos, com ferramentas, por exemplo, desenvolvidas no âmbito do GTFI, ou mesmo no caso de usar o próprio protocolo para monitorar seus indiretos sempre que possível. Mas isso é algo que a gente entende que ainda é um debate complexo dentro do âmbito da pecuária e que ainda vai ser desenvolvido. Isso é importante, né? O protocolo ele foi revisado nos últimos 2 anos e a gente continua com uma governança e esse documento agora, com a implementação, a gente vai observar o que é factível realmente dentro de tudo que a gente conseguiu prever no protocolo de monitoramento e o que pode ser incorporado nas próximas revisões, futuramente. Mas hoje a implementação dele é de acordo com o que está ali naquele texto, daquela forma. Então, sim, com os fornecedores diretos apenas hoje, tendo como boa prática o monitoramento dos indiretos. Tentei cobrir, Cecília, se você achar, se você tiver em mente mais alguma questão. Eu acho que vou deixar você respirar. São muitos pontos. Eu vou passar rapidinho para a Júlia do Carrefour, tem uma pergunta. Ok, Acho que vale a pena ela responder aqui ao vivo. Qualquer coisa eu volto contigo, Thaisa. Obrigada. ok, obrigada. Júlia, tem uma pergunta aqui falando sobre se o Carrefour está seguindo os critérios do protocolo de desmatamento ilegal ou desmatamento zero. Essa é uma resposta aí binária, mas acho que você pode trazer no contexto também. Nós seguimos do desmatamento zero. A gente já adota o desmatamento zero para a Amazônia e agora com a implementação, né, com a adesão ao protocolo do Cerrado, a gente está adotando o desmatamento zero Cerrado também. E aí, reforçando que os demais colegas que fazem parte do Conselho Observadores, e a gente tem Arcos Dourados e GPA também seguem o critério de desmatamento zero, certo? É isso, né? Legal. Obrigada. Júlia, eu queria voltar para o Dr. Eric, do MPF. Tem 2 perguntas ainda. Eu vou falar primeiro aqui. Se terão auditorias do MPF para os frigoríficos que estão no protocolo do Cerrado e se terão outras auditorias independentes. E aí, qualquer coisa eu peço para a Thaisa complementar sobre as auditorias independentes também, que ainda vai ser elaborado o protocolo de auditoria. E, doutora Eric, a segunda pergunta, quais são as ações previstas pelo MPF para aqueles frigoríficos que notadamente compram de fornecedores com irregularidades e, portanto, que não se adequariam ao protocolo quanto ao TAC, quando houver? Então vamos lá, sobre as auditorias. Os frigoríficos que estão localizados em estados que têm bioma Amazônia também, e também tem o Cerrado, por exemplo, Tocantins, Mato Grosso, né? E como a gente já tem os TACs aqui, a gente já funciona esse modelo do carne legal, nós estamos passando gradualmente para um sistema de auditorias automáticas, tá? Então, todos os frigoríficos, independente se tiver assinado o TAC ou não, eles vão passar por um tipo de verificação do MPF, tá? Então, se eles estiverem em algum desses estados, mesmo que não sejam signatários do TAC, não tenham assinado o acordo com o MPF, eles serão investigados, né? E o resultado dessas auditorias serão expostos a ideia é que isso seja exposto naqueles eventos que nós fazemos anualmente da divulgação dos resultados de auditoria.
A diferença é que um frigorífico signatário também vai ser auditado, né? Ele contrata uma auditoria e ele pode justificar as irregularidades. Ele tem essa possibilidade, até porque existem diversos critérios de desbloqueio, como a gente viu aqui, né? Desmatamento, se for uma irregularidade por desmatamento, um PRODES, né? Ele pode justificar mostrando que o proprietário rural, o pecuarista, demonstrou que aquilo ali tem uma autorização de supressão vegetal, por exemplo, ou era de acordo com a análise já referenciada, era um falso positivo, ou que sofreu, por exemplo, um incêndio de uma propriedade vizinha e ele não foi responsável. Enfim, a gente tem diversos critérios de bloqueio, né? Então, ele consegue diminuir essas irregularidades, e diminui muito, tá? Eu digo para vocês, né? Então, por isso que eles, enfim, né? Eles conseguem justificar. Os frigoríficos que não são signatários, nós vamos apontar as irregularidades, né? E eles serão expostos e nós e nós também investigamos com esses frigoríficos com a intenção de que eles assinem o TAC, né? No Mato Grosso, eu disse para vocês aqui que nós temos 18 signatários, e nós tínhamos 11 não signatários. Então, todos esses frigoríficos estão em processo de investigação desde 2021, tá? Nós já tivemos alguns frigoríficos que já assinaram o TAC, nós já convidamos novamente os frigoríficos que não são signatários no estado de Mato Grosso a assinar o TAC também do MPF. Enfim, então a tendência é essa. Então, nós temos um corte, né? Todos os frigoríficos que estão dentro de estados que têm bioma Amazônia também sofrerão auditoria. E os frigoríficos que tiverem assinado só o protocolo do Cerrado em estados que não têm o bioma Amazônia, por exemplo, Goiás, Minas Gerais, Bahia, enfim, né, Mato Grosso do Sul, como esse processo ainda não acontece, porque nós não temos o GT Amazônia, então nós não iremos fazer, pelo menos nesse primeiro momento, nenhum tipo de auditoria, né? Mas isso pode acontecer naturalmente no futuro, né? Porque, enfim, a expertise nós já temos, o trabalho a gente já tem, né? Mas o melhor é que todos os frigoríficos passem a adotar medidas de controle socioambiental e assinar, por exemplo, um protocolo do Cerrado, né? Que inibiria qualquer tipo de ação do MPF, por exemplo, né? Porque no final das contas ele já demonstraria algum tipo de compliance socioambiental na sua cadeia. Isso, eu demorei bastante nessa resposta, né? Porque acho que eu precisava especificar. E sobre a segunda pergunta, do que, enfim, que não se adequariam com as regularidades, é isso, né? Então, eles sofrem algum tipo de investigação, né? E eles podem firmar o TAC. Como disse, nós estamos em um processo, talvez na quarta Câmara, de criar um GT Cerrado que faria com que esse processo de investigação dos frigoríficos no Cerrado seja muito mais rápido, né? Então, basicamente é isso. Obrigado. Legal. Gostaria de complementar aqui a fala do Dr. Eric, né, que a gente passa agora com próximos passos, assim, logo após a publicação do protocolo de monitoramento, a gente está escrevendo o protocolo de auditoria. Ele é um protocolo que vai ser baseado no do Boi na Linha, do protocolo da Amazônia, aproveitando aí a experiência do Boi na Linha e adaptando o que seja necessário em relação aos protocolos e procedimentos para o Cerrado. Esse protocolo vai ser também na linha do voluntário, mas que, sendo avaliado e adotado pelo MPF, ele passa a fazer parte do processo, mas isso vai ser passo a passo e ainda ser discutido, tá? O que a gente vai iniciar agora é a elaboração do protocolo de auditoria. Eu gostaria de aproveitar, tem duas perguntas aqui que eu traria, e eu vou pedir, Thaisa, para você me ajudar se eu esquecer algum ponto, que é sobre a questão do critério de desbloqueio as regras de desbloqueio para o critério de desmatamento. Então, quando a gente fala do desmatamento legal, né, ilegal, o que a gente vai monitorar é, primeiro, se houve um falso positivo, se aquela propriedade tem um PRODES, mas aquele PRODES é um falso positivo, isto é, foi identificado um desmatamento, mas efetivamente não é um desmatamento, pode ter sido um erro da imagem que é natural. Segundo ponto é, caso tenha sido desmatamento, avaliar se ele tem uma autorização de supressão de vegetação, se ele tem as autorizações necessárias, por assim dizer, e caso ele não tenha sido, se ele está em processo de regularização.
Regularização seguindo o rito do Estado, que tenha PRA, que tenha todo o protocolo legal. Caso nesse estado em que tenha sido identificado dessa propriedade rural o desmatamento, o produtor, como ele não tem a possibilidade de se regularizar, porque no estado ainda não está funcionando, ou não está adequado, ou não tem agilidade nesse processo, o que pode acontecer é que o produtor ele entra com sistemas privados para regularização, que é, por exemplo, o caso do Cirflor, no Pará, que se aplica aí mais ao Bioamazônia, mas tem ali um pedacinho de cerrado no Pará. E quando a gente fala do Mato Grosso, tem o PREM. Então, o PREM ele é previsto como sistema privado para desbloqueio do produtor rural no protocolo do Cerrado, e caso venha a existir outros sistemas no mesmo modelo que sejam aprovados, por exemplo, por MPF, o protocolo do Cerrado automaticamente aceita. E, em última instância, o que a gente tem, caso não exista um sistema de regularização do Estado, é que o próprio produtor ele demonstre, através de relatório técnico de monitoramento, que ele está fazendo a readequação da área conforme o que seria adotado num PRA, por exemplo, tá? Então, esse eu acho que eu respondo a duas perguntas que tinham no Q&A. E, Thaisa, se tiver alguma complementação da minha fala, por favor. E eu queria colocar para você a questão, tem uma pergunta sobre o DETER. Se o PRODE Cerrado é utilizado como dado de desmatamento, porém temos o DETER também, e ele não é considerado? Oi, no que nós temos hoje previsto no protocolo, a gente está usando apenas o PRODE Cerrado. Ainda não entrou nessa pauta. Cecília. Legal. E complementando que não impede que as empresas adotem voluntariamente, né, essa camada de informação do DETER, por exemplo. Ele só não entrou no protocolo. É isso, né? Cecília, me Oi, desculpa por interromper, favor. mas só para fazer sobre aquela questão dos sistemas privados, né, como o PREM para desbloqueio, imagino que isso vai ser uma realidade no início, até porque as secretarias de meio ambiente, os produtores, eles não estarão ambientados com um tipo de controle socioambiental, né, nesses estados. Então, é, conhecendo, por exemplo, o Instituto Mato Grossense da Carne, que é quem desenvolveu em parceria com o MPF esse PREM, Programa de Reinserção, alguma coisa assim, né? O nome do PREM. Imagino que o IMAC esteja à disposição para esses outros estados, para quem estiver interessado e estiver em outros estados, para, enfim, implementar o mesmo sistema, né? Ou sistema muito parecido, auxiliar. Como eles são um instituto que é ligado, eles são da cadeia, né? O IMAC faz parte do sistema S, né? Ele não é uma empresa e ele também não é só do setor privado, né? Ele é uma entidade que faz parte do IMAC, os produtores, os pecuaristas, os frigoríficos e o Estado. Então, imagino que o IMAC estaria à disposição para esses outros estados, para auxiliar esses outros estados nesse processo de regularização ambiental e reinserção na cadeia para fornecimento para os frigoríficos. Imagino que seja, assim, inclusive, um medo dos frigoríficos. Meu Deus, e agora, né? Eu vou ficar sem. Como é que isso vai ser, né? E se tiver algum bloqueio, um pecuarista que eu sempre compro, enfim, tem um problema minúsculo, às vezes é um desmatamento irrisório, né? Algo que dá para recuperar e regularizar de forma simples. Então, imagino que o IMAC seja um parceiro que possa ser um parceiro muito grande dos estados, até porque ele tem esse viés um pouco mais público, né? Ele não é só um instituto privado que está aqui no estado. Perfeito, obrigada, Eric. Eu gostaria de perguntar aqui para a Isabela sobre o tempo que será disponibilizado às empresas e seus fornecedores para realizarem os ajustes internos e a fazerem a implementação efetiva do protocolo do Cerrado, né? Acho que foi uma fala da Sandra rápida comentando sobre não ter uma data específica, mas eu gostaria que você explorasse um pouquinho mais. Obrigada, Cecília.
Acho que o que ficou acordado ali no conselho é que os frigoríficos têm realidades diferentes, né? Cada um com a sua base de fornecimento em regiões diferentes, tamanhos diferentes, e precisam de prazos diferenciados aí para colocar um protocolo como esse para rodar. O que ficou acordado é que os frigoríficos que adotam o protocolo precisam trazer transparência sobre esses prazos. Então, não tem uma data específica, não tem nada dizendo que a partir da publicação tem tantos meses para estar implementado em toda a base, mas o que se espera, sim, é que tenha essa clareza de cada empresa que adote o protocolo para dizer vamos adotar a partir de tal data, cobrindo esse escopo, né? Para poder acomodar as diferentes realidades, mas não deixar completamente, acho que, sem essa transparência do processo. Legal, vou aproveitar, Isabela, emendar aqui com uma pergunta do Gustavo. Bom dia, pessoal. Nos primeiros ciclos frigoríficos já serão auditados? Então, a resposta é não. Sim, a gente está no processo agora, né, terminado a publicação do protocolo de monitoramento, enquanto as empresas estão começando a se ajustar para começar esse monitoramento da cadeia, a gente está no processo de desenvolver o protocolo de auditoria, né? Muito com base no que já acontece no Boi na Linha, a intenção é, de fato, começar esses testes do protocolo ainda esse ano, para que no próximo ciclo ele já seja adotado, de fato. Mas esse primeiro ciclo seria um ciclo para a parte de auditoria, uma parte de teste e ajuste. Tá? Legal, obrigada. Eu acho que a gente cobriu a maior parte das perguntas, algumas foram respondidas no próprio Q&A, mas a gente tentou agregar aqui na fala. Eu agradeço a Thaisa, a Isabela, o Eric, a Júlia, a Hillary, e a Sandra, e também todos que apoiaram a preparação desse webinar e da coordenação do protocolo do Cerrado, outros colegas aqui das instituições que não estão participando no webinar como painelistas, mas que estão muito envolvidos no dia a dia. Eu convido aí a todos a acessar o site do protocolo, Cerrado, está lá disponível o vídeo, e também a se inscrever nos workshops presenciais, que se iniciam agora em 30 de julho em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Compartilhem com as suas redes de contatos. A gente tem foco, claro, com os frigoríficos, mas também estão convidados produtores, os auditores, empresas de geomonitoramento, sociedade civil. Acho que o objetivo é a gente ampliar o conhecimento, trocar informações sobre a realidade de cada região. E agradecer a presença de todos. Bom dia a todos. Obrigado, bom dia. Obrigada. Obrigada, Cecília. Bom dia a Obrigada, todos. tchau, tchau. Obrigada, bom dia. Tchau, tchau.